Me ajuda aí, ó. Cadê as palmas? Isso, muito bem. Não esquece que essa música a gente sabe tem coreografia. Vamos cantar assim, ó. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Assim, ó, eu te louvarei. A outra mão, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Mais uma vez, eu te louvarei. Eu te louvarei. Meu bom Jesus, do início, és tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado. Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louva. Joga a mão lá pra cima assim, ó. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei. Te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei, baixinho assim, ó. Em todo tempo te louvarei. Mais baixinho, em todo tempo. Em todo tempo te adorarei. Agora um pouquinho mais alto. Em todo tempo te louvarei. Agora um pouco mais alto ainda, Senhor. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei. Mais uma vez, quero ouvir só vocês agora sim, ó. Eu te louvarei. Joga a outra mão. Te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Pra terminar, todo mundo junto. Eu te louvarei, te glorificarei. Te louvarei, meu bom Jesus. Amém, amém. Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não sabe, eu sou a tia Pri, tá? E hoje eu vou contar uma história muito legal sobre Pedro. Lembram de Pedro? Um dos discípulos de Jesus? Então, tá lá no livro de Atos, capítulo 12. Lá retrata como é que Pedro foi liberto da prisão, tá? Mas o objetivo da nossa história hoje aqui é nós aprendermos que devemos orar uns pelos outros.
quando nós temos alguém com problemas, dificuldade, sabemos, né, um parente da nossa família, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, o nosso primo, nosso amiguinho, ou alguém da igreja, um tio que a gente gosta, nós devemos orar uns pelos outros. E vamos ver aqui na história de Pedro que a oração tem poder, a oração é maravilhosa, ok? Então preste atenção, porque eu vou usar alguns objetos aqui para contar essa história e eu espero que vocês gostem, tá? E compreendam aqui a história. Então, antes de começar, deixa eu perguntar para vocês uma coisa. Você já viu alguém passando necessidade, algum problema? Você já presenciou isso? De sentir, perceber, né, que alguém está com uma dificuldade, está com um problema muito grave, né? Às vezes perdeu o emprego ou então está muito doente. Vocês já viram isso? Já viveram essa situação? Tá. E o que vocês fizeram quando vocês viram essa situação? O que vocês pensaram? Vocês pensaram assim: o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? O que eu posso fazer para ajudar minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio? Já sabe a resposta, né? Orar. Aquilo que nós não conseguimos fazer com as nossas próprias mãos, nós oramos a Deus. Até o que nós fazemos com as nossas próprias mãos, na verdade, a gente deve orar também, né? Porque nossa vida pertence a Deus, devemos entregar tudo a Deus, até as nossas decisões. Mas, principalmente, aquilo que nós não conseguimos ajudar, a nossa ajuda é o quê? Através da oração. Então devemos orar por essas pessoas que precisam, quando a gente sente que estão precisando de ajuda, tá certo? E ajudar também quando a gente pode fazer alguma coisa por elas, não é? Então vamos lá. A libertação de Pedro. Esse é Pedro. Pedro era, como eu disse, foi um dos discípulos de Jesus. E naquela época, sabe, tinha um rei, nada legal, se chamava Agripa I. Ele era neto do rei Herodes o Grande. Então era Herodes Agripa I, esse aqui é o neto, tá? E ele estava querendo, assim, ficar de bem, ficar na boa, assim, com os judeus, aqueles judeus que não acreditavam em Jesus, nem na mensagem que ele trazia, muito menos nos discípulos, né? Então ele resolveu começar a prender todos os judeus, todos aqueles que falassem da palavra de Deus, e ele mirou em quem? Pedro. Porque ele sabia que Pedro era uma das pessoas que proclamava o evangelho, a salvação através de Jesus, e ele queria calar Pedro. Ele queria também que Pedro servisse de exemplo. Então o que ele mandou fazer? Deixa ele aqui. Ele mandou prenderem Pedro. Aí vieram os soldados. E a Bíblia diz que eram 4 escoltas. Cada escolta tinha 4 soldados. 4 vezes 4, 16 soldados para prender Pedro. Olha só, ele morria de medo que Pedro pudesse fugir ou libertarem Pedro, não é verdade? Então, ele queria garantir que Pedro, Pedro caiu. Ele queria garantir que Pedro não fugiria da prisão. E Pedro, não bastando só isso, os 2 soldados à porta, a Bíblia diz, né? Pedro aqui, vamos lá. Não bastando isso, ele acorrentou Pedro. Pedro foi acorrentado na prisão com 2 soldados do lado. Bom, mas Deus, aí que acontece? Aí a igreja, né? As pessoas, a igreja somos nós, lembram? Eles começaram a orar. Falaram, o quê? Pedro foi preso por Herodes Agripa I? Não, vamos orar, que o Senhor Deus vai libertar Pedro. E começaram a orar. E orando sem parar, a igreja levantou, né? Se levantou em oração a Deus. Começaram a orar. E nisso, o que aconteceu? Algo de maravilhoso. Algo assim, só Deus mesmo para fazer isso. Pois bem, na noite em que o rei Agripa iria apresentar Pedro como se fosse um prêmio, sabe?
aos judeus, assim, fala, olha aqui quem está preso, acorrentado, o rebelde que fala de Jesus, está aqui comigo, ó. Ele queria apresentar, ele queria se, né, ficar bem na fita com os judeus, né, como dizem. E nessa noite Pedro estava dormindo e acorrentado. Vamos colocar aqui, ó, corrente nas perninhas dele aqui, ó. Tá preso, acorrentado e com um soldado de cada lado. Olha só que absurdo. A Bíblia diz isso. Um soldado de cada lado, Pedro acorrentado e ainda 2 soldados aqui atrás, ó, guardando a cela. E aconteceu algo maravilhoso. Pedro dormindo tranquilamente. Por que ele estava dormindo tranquilamente? Porque ele confiava no Senhor. Ele sabia que Deus ia fazer algo a respeito, né? E que ele precisava continuar a falar do amor de Deus, da salvação através de Jesus Cristo. Pois bem, eis que apareceu um anjo. E junto com esse anjo, vou colocar ele aqui. E junto com esse anjo, uma luz iluminou onde Pedro estava. Aí disse o anjo: Pedro, levanta-te! Levanta-te, Pedro! Aí, na hora, automaticamente as correntes se soltaram de Pedro. Aí o anjo disse, e Pedro tinha acabado de acordar, não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí o anjo disse, se troque, se vista, coloca a sua capa e segue-me. E Pedro obedeceu. Aí Pedro foi atrás do anjo, passou pelos guardas, passou pelos sentinelas e ninguém viu nada. Assim, de repente. E a Bíblia diz que o portão principal que dava para a cidade fez assim, ó, pá, abriu automaticamente. E Pedro foi seguindo o anjo. De repente, o anjo foi embora, desapareceu. Pedro achou que ele estivesse sonhando, que ele estivesse tendo uma visão. Aí quando ele saiu ali, passou pela cela, que ela abriu automaticamente na porta da cidade, que ele viu assim a rua, aí ele caiu em si. Aí ele percebeu que aquilo era um livramento de Deus, que ele estava sendo liberto por Deus, que era Deus que estava fazendo tudo aquilo, né? Aí quando ele viu que não era uma visão, que não era um sonho, que era livramento, uma libertação de Deus, o que ele pensou? Vou para a casa de Maria. Maria, mãe de João, e era lá que estavam orando. Lembra quando eu falei que a igreja entrou em oração? Estavam todos ali na casa de Maria orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor pela vida de Pedro, pela libertação de Pedro. E aí Pedro chegou lá. Pedro chegando lá, o que ele fez? Né? Bateu na porta. Aí a Bíblia diz que Rode, a serva que trabalhava na casa, veio atender. Aí Pedro começou a falar, é Pedro quem está falando, abram a porta, é Pedro. Aí Rode ouviu e ficou super alegre, super eufórica, só que em vez dela abrir a porta para Pedro, o que ela fez? Ela foi falar com o pessoal que estava orando. Aí ela chegou lá, né, todos orando, gente, Pedro está aqui na porta. Aí eles, não, imagina, sei que é isso, ele tá preso com vários soldados, acorrentado, não, imagina, você tá louca, você é louca. Não, gente, é Pedro mesmo, ele está aqui. E Pedro continuou batendo. E ninguém abria a porta. Aí Pedro tá lá esperando. Aí chegaram, abriram a porta, ficaram todos assim, ó, atônitos. É Pedro, você está liberto, e ficaram eufóricos e alegres e felizes porque Pedro estava liberto. Eles oraram por aquilo, oraram a Deus pedindo aquilo. E Deus respondeu. Aí Pedro falou, acalme-se, pediu que se silenciassem e contou a forma maravilhosa e milagrosa com que ele foi liberto da prisão. Então, crianças, tá vendo como o poder da oração pode muito? Se você crê, se você tem fé, e se você acredita que esse Deus maravilhoso que está lá no alto do trono dele,
está lá sentado no trono, Ele ouve a nossa oração, Ele olha por nós, Ele quer o melhor para nós, Ele cuida, Ele protege, Ele alimenta, Ele aquece, Ele guarda. Se você crer e orar e confiar, você pode viver milagres na sua vida. Deus pode fazer maravilhas na sua vida, na vida da sua família, dos seus familiares, dos seus amigos, da sua igreja, tá? Então essa é a lição que nós aprendemos hoje com a libertação de Pedro, que devemos sim, e é isso que Deus quer de nós. Tanto é que foi o segundo mandamento, né? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso devemos orar uns pelos outros, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da história. A tia Pri tá morrendo de saudade de vocês, viu? Mas Deus está no controle. Devemos confiar que Ele está no controle, Ele está cuidando de tudo isso que estamos vivendo, tá bom? E descansar no Senhor e principalmente orar uns pelos outros, tá? Fiquem com Deus. Beijo. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está me vendo, Ele sabe onde ponho as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Não dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, dá pra viver longe do seu amor. Não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, todos os lados me cercam com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Deus conhece o meu coração, Ele sabe tudo que eu penso, mesmo quando estou sozinho. Jesus está me vendo, Ele sabe as mãos, cada passo onde piso os meus pés. Quando erro, não me rejeita, mas me oferece o perdão. Dá pra brincar de esconde-esconde com Deus, dá pra viver longe do seu amor. Você não importa onde for, Ele olha pra mim, com braços abertos, quer me ver feliz. Não dá pra correr nem fugir do Senhor, todos os lados me cercam com amor. Seu poder é mais forte, vence todo o mal. Jesus é meu amigo sem igual. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh. Olá, amiguinhos! Mais um dia, mais uma história da Bíblia, a Palavra de Deus. Como é bom aprender, né? Aprender as coisas de Deus, o que Ele tem de melhor para nós. E a história de hoje, ela se encontra, amiguinhos, em Lucas 15, de 11 a 32. Jesus contou a história de um papai e os seus 2 filhinhos, o filho mais velho e o filho caçula. E eles estavam sempre unidos, que o papai era proprietário de uma grande fazenda com muitos empregados e os 3 trabalhavam juntos, ajudando o papai em tudo. Certo dia, o filho caçula chegou para o seu papai. Papai, dá-me parte da herança, do dinheiro que é meu. E o papai pegou, tá bom, dividiu entre 3, né, que era ele, o irmão e o papai, dividiu a herança em 3 e deu o que pertencia ao filho caçula.
deu a ele. Passado alguns dias, criança, o filho caçula pegou sua mochilinha, pôs nas costas e saiu para viajar no mundo, conhecer as coisas, outros países, e saiu de casa. Foi para bem longe. E chegado no país, ele ficou admirado, precisava gastar, né? Então ele pegou o dinheiro da sua herança e começou a gastar. Todo dia ele precisava comer, gastar com tudo que desse na sua cabeça, que tinha vontade de fazer o que ele queria fazer. Ele foi gastando 1 dia, 2 dias, 3 dias, todo dia, toda a sua herança. Conheceu muitos amigos que se diziam amigos dele, né? E aí tava tudo junto, fazia festa quase todo dia, ia gastando com ele, os amigos que se diziam amigos dele, até que um dia o dinheiro acabou. E agora, o que fazer? Cadê os amigos? Não tem amigo nenhum do lado dele. E sabe, criança, houve uma grande fome naquele país. E ele começou a sentir muita fome. E aí ele falou assim, eu vou ter que trabalhar e ganhar um dinheirinho, né, para poder me alimentar. Chegou perto do fazendeiro, de um homem lá perto, e disse assim, posso trabalhar em sua fazenda? Só me dá um emprego? E olha, vai lá, vai cuidar dos meus porcos. E foi ele lá pro campo cuidar do que o fazendeiro tinha dos seus porquinhos, ó. Porquinho pra tudo quanto é lado. E aí ele alimentava os porcos, olha como é que o porco ficava gordinho, com todos os restos de comida. Ai, o porco comia tudo e ele pensava assim, ai, que fome que eu tô com muita fome, que tô com vontade de comer a comida dos porquinhos. Ai, que situação, na casa de meu pai foi que ele lembrou. Na casa de meu pai, a fartura, os empregados comem do bom e do melhor, e eu aqui padecendo de fome. Ai, que vou fazer? Foi aí que ele pensou, já sei, eu vou voltar para a casa do meu pai, vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me perdoa, faz-me um trabalhador, seu pai. Aí ele fez isso, criança, pegou sua mochilinha e saiu de volta para casa. Chegando perto da sua casa, o seu papai o avistou de longe e saiu correndo e viu que era o seu filho, abraçou, beijou, feliz da vida, e mais que depressa o seu filho disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, pai, não sou digno de ser chamado seu filho. Faze como um empregado. O pai nem deu ouvido, chamou os empregados dele, venham, 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 alegra-se comigo, troca a roupa do meu filho, traga uma veste nova para ele, traga um anel, que eu vou pôr um anel no dedo dele, e prepara uma grande festa, porque o meu filho estava morto e ressurgiu, estava perdido e foi achado. Que felicidade ao ver seu filho retornando. E essa é a história que Jesus nos conta, criança, que Deus é como esse papai aqui, fica muito feliz quando a gente quer estar juntinho dele e nunca se afastar desse nosso Deus. Essa é a nossa história de hoje, porque Deus é bom, Deus nos ama, né? E quer que a gente esteja andando juntinho com Ele. E é Jesus que nos orienta, nos guia através da sua palavra a estar próximo desse Deus, né? Porque Jesus é o Filho de Deus e nós nos tornamos, quando aceitamos Jesus em nosso coração, herdeiro desse Papai do Céu, né? E graças a Deus que temos Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, veio pra me salvar, veio pra te salvar. Que belo é o Filho
de Deus. E essa é a nossa historinha de hoje, criança. Um grande beijo e tchau! Olá, amiguinhos! Prepararam para a nossa atividade? Vamos lá, o que vamos precisar? Uma folha de sulfite e uma régua. Pra quê, tia? Pra gente medir, ó. A gente não vai precisar dessa folha toda, não. Tá vendo essa parte menor da folha? Tem que ser a mesma daqui, porque a gente aprendeu que essa folha aqui de sulfite é um retângulo e a gente vai precisar de um quadrado, igual esse aqui, ó. Esse é um quadrado. E aí, o que a gente vai fazer? A medida que tá aqui, a mesma daqui. 21 centímetros que cabe aqui, ó. Mesma daqui. E a tia marcou. É mais ou menos isso aqui, ó, o quadrado. Já tinha marcado, né? E aí a gente vai tirar o excesso da nossa folha. E aí, o que vai sair daqui, minha tia? Lembra da nossa história? Do filhinho caçula que queria conhecer o mundo e pediu ao papai a herança que lhe pertencia, e o papai deu o dinheirinho para ele, ele saiu pelo mundo, né? Só que o dinheiro acabou. E aí, ele teve fome. O que ele foi fazer? Cuidar de porquinhos, uma manada de porquinhos, não é mesmo? E é isso que a gente vai fazer. Será que vamos conseguir? A tia inventa, né? Então, agora, ó, vou tirar o excesso aqui, ó. E vocês lembram, crianças, o que o filhinho caçula, vou ver se eu consigo tirar o excesso aqui, ó, teve vontade de comer? Comida dos porquinhos. E ele comeu? Não, né? Ele ficou a pensar, né? Na casa do meu pai tem tanta fartura, né? E eu aqui padecendo fome. Como pode? Ele ficou muito arrependido, né? Volta pra casa, menino. Volta pra casa. E foi isso que ele fez, né? Voltou arrependido e falou pro seu papai, né? Ele estava muito arrependido. E assim, tá vendo essa folha aqui, ó? Ficou um quadrado, né? Aí vocês vão dobrar assim, ó, quadrado, vão fazer isso. Botar o dedinho aqui e dobrar. Não precisa juntar as pontas, tá bom? Ó, não precisa juntar as pontinhas, não. O nosso dedinho é a marca. A gente põe o dedinho aqui e vira, ó. Virou? Aí a gente marca. Aí vai ficar sobrando aqui. É assim mesmo, tá bom? É assim mesmo. Tá vendo? Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo que sobrou? A marca do nosso dedinho aqui sobrou. É assim mesmo. E aí, depois da gente fazer isso, a gente vai começar pela orelhinha do nosso porquinho. Que legal. Não tá parecendo orelha de porco não, tia. Tá parecendo orelha de cachorro, de raposa, menos de um porco. Mas vai parecer, quer ver? Depois que a gente faz essa dobra aqui, ó, dessa orelha, desse formato de orelha, tá vendo? Os dois lados. A gente vai dobrar aqui, ó, vai fazer um triângulo. Vai parecer uma orelha de porquinho. Vai ficar um triângulozinho, olha que legal. Tá vendo? Ficou uma orelha de um porquinho. Aí é só ajeitar. Que legal. E agora? Agora é a carinha, o focinho do porquinho, do nosso porquinho. Aí a gente dobra aqui, ó, pra cima. Uma dobra, duas dobras. E a terceira dobrinha aqui, ó, pra fazer o focinho do nosso porquinho. Agora a gente vai fazer o quê? A carinha, né? Então a gente vai botar o olhinho do porquinho aqui, com uma caneta. Outro olhinho aqui. E o que vai faltar? O focinho, seu narizinho. Um narizinho aqui e outro aqui. E tá pronto o nosso porquinho. Gostaram? Que legal, né? Eu fiz outros porquinhos menores, ó. Vermelho e um pequenininho aqui. Tá vendo? A família dos porquinhos. E como o porquinho faz? Gostaram da nossa atividade de hoje? Fizemos a família, o papai porquinho, a mamãe porquinho e o filhinho porquinho. Divirtam-se, viu? Tchau! Havia um homenzinho torto
morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou, e tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou. E tudo que era torto Jesus endireitou.